A semana passada nós começamos uma nova série de mensagens. O tema geral foi Aprendendo a Sair do Raso, ou seja, da superficialidade da fé. E aí, o primeiro encontro, nós ministramos a palavra de Deus, um convite para o profundo, baseado em Lucas 5, de 1 a 11, aquela pesca maravilhosa orientada por Jesus. Hoje nós vamos, é o segundo tema da nossa série Aprendendo a Sair do Raso, é a vida no caos. Vida no caos, ou vidas no caos. Jeremias 2, de 9 a 19. O profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 9 até o versículo 19. Então nós estamos dando a continuidade à nossa série, um encontro para o profundo, aprendendo a sair do raso, das superficialidades. Vidas no caos. Jeremias 2, de 9 a 19. Por isso, eu ainda faço denúncia contra vocês, declara o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e reparem de perto. Vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses, apesar de eles nem sequer serem deuses? O meu povo, porém, trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, declara o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Acaso Israel, o meu povo, é servo? O meu povo nasceu escravo? Por que então se tornou presa? Os leões rugem e urram contra ele, arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis raparam a cabeça de vocês. Não foi você mesma responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus, quando ele conduziu pelo caminho? Agora que você vai ao Egito para beber água do Nilo, e porque vai à Síria para beber água do Eufrates, o seu crime a castigará e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como o mal amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não temer a mim, declara o soberano, o Senhor dos exércitos. Amém. Vamos orar para que teu Espírito Santo nos edifique neste momento com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É claro que esta palavra, ela tem a ver com a mesma sequência de mensagens da semana passada. E, na verdade, tem a ver com a opção de vida, vidas do caos. As pessoas que tinham tudo e abandonaram o Senhor. O contexto que nós acabamos de ler é o profeta Jeremias, que ele viveu entre os anos 627 e 587 antes de Cristo. O povo de Judá estava se afastando de Deus, e o povo de Jerusalém havia se envolvido com idolatria, e eles foram buscar deuses lá no Egito, lá na Síria, que eram inimigos deles, e eles foram abandonando deuses, se envolvendo com outros deuses. E aí Deus argumenta com eles: olha, acaso você viu algum povo, o povo de Chipre, de Táfnis, você viu alguém abandonar o seu Deus
e buscar outro Deus, vocês estão abandonando a mim. E essa é a grande questão. E aí vem a expressão que aparece no texto, assim como o fundamento, que diz assim: vocês me abandonaram e cavaram cisterna. E a palavra cisterna é a palavra boa no hebraico, é um poço cavado para juntar a água da chuva. A maioria dessas cisternas eram reservatórios cobertos. Quando eles faziam as cisternas nas pedras, lá em cima, até guardava alguma água. Mas quando eles cavavam na terra, quando vinha a chuva, as cisternas trincavam e não guardavam a água. E quando eles precisavam abastecer, não tinha água na cisterna. Por isso elas são chamadas, em algumas traduções aparece a expressão cisternas rotas, ou cisternas trincadas. Eram rachadas, porque as águas não ficavam ali. Bom, se nós pensamos nessa crise, a crise existencial vivida pelo povo, a crise religiosa, abandonar a Deus, o Deus verdadeiro, que aqui é chamado de fonte de água viva, e buscar beber água de cisternas rachadas, água que não presta, água barrenta. É isso que eles estão, quando eles deixam Deus, é isso que acontece. Acontece que no vazio da busca, eles buscam água que não presta, água que não serve para matar a sede. E o que acontece quando o povo decide caminhar longe de Deus, longe do seu Criador? Quando a vida está um caos, isso leva a uma troca inexplicável. No versículo 9 até o 12, Deus vem e convoca um tribunal cósmico com estas pessoas. Ele chama os céus como testemunha de um comportamento absurdo e sem precedentes na história. A loucura comparativa, Deus então faz um desafio. Olha, vai lá no Quetim, no Ocidente, em Quebar, no Oriente, e vê se alguém abandonou o seu Deus. Mas vocês estão abandonando. Vocês trocam nessa loucura, vocês trocam a glória do Senhor. O povo de Deus cometeu o impensável, trocou o Deus vivo, o glorioso, por aquilo que é de nenhum proveito. São ídolos vazios, feitos por mãos humanas, ídolos de barro, ídolos de cera, ídolos de bronze, de metais preciosos, de ferro e até de ouro, mas eram ídolos. Isso vai evidenciar um caos emocional e espiritual na vida dessas pessoas. Então é como se eles cavassem cisternas rotas que não retêm água. Houve um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, e ele é autor de uma ideia. Enquanto todos os filósofos falavam da pós-modernidade, ele falou da modernidade líquida. Ele fala de amor líquido, de relacionamentos líquidos. E o que é líquido? Líquido é fluidos, ou aquilo que se move facilmente. Eles fluem, os líquidos escorrem, você não consegue segurar. Eles vão-se pelas suas mãos, eles respingam, transbordam, eles vazam, inundam, borrifam, pingam. São filtrados, líquidos, não se segura. Então, Zygmunt Bauman, ele coloca que até as pessoas se relacionam umas com as outras com relacionamento líquido, casamentos que não duram nada. Mas a grande verdade é que também as pessoas tratam o relacionamento com Deus como um relacionamento líquido, um relacionamento que se esvai, um relacionamento que não se segura, que não se afirma. As pessoas estão tratando até o sentimento para com Deus como um sentimento líquido. Devido à influência do materialismo, as pessoas tornaram a ideia de Deus como um Deus que precisa se ver, fazer alguma coisa para provar que ele existe. Isso é ter uma fé líquida. Muitas vezes nós trocamos um momento de comunhão, a presença real de Deus,
por conquistas temporárias, entretenimentos vazios ou aprovação social que não preenche a alma, por atividades sociais. Nós trocamos essa comunhão com a igreja, com o povo de Deus e até com Deus, por qualquer relacionamento social ou qualquer atividade social. Meu time vai jogar, não vou na igreja hoje. Eu preciso assistir um programa de TV que eu estava esperando, vai ser justamente na hora do culto, eu não posso ir. Puxa, isso é ter um relacionamento líquido e vazio. Nós buscamos entretenimentos vazios e temporários e aprovação social. Estamos preocupados em preencher a alma com algo, mas, na verdade, o que falta é um relacionamento pessoal com Deus. Quando a vida está um caos, ela nos leva a dois grandes males, e o versículo 13 vai falar que é o cerne teológico, o coração desse capítulo e o coração da mensagem é aquilo que nós chamamos de modus operandi, ou modo de operação, e que refere-se a um padrão de comportamento ou método utilizado por alguém, especialmente em atividades criminosas, quando você fala em modus operandi, né? Eles que entendem de direito aí sabem disso. Mas aqui Deus, ele fala, vocês cometeram dois crimes. Primeiro crime, o primeiro mal, deixar o manancial de águas vivas. Eles abandonaram a fonte inesgotável, pura, gratuita de água viva, pararam de depender da graça de Deus, pararam de entender que Deus estava no comando da vida deles. Eu me recordo que quando o povo estava pelo deserto, Deus deu a palavra a Moisés e muito foi ali, aconteceu no Pentateuco, muito do que está escrito ali aconteceu ali durante o deserto. Mas em Deuteronômio há uma parte que me chama muita atenção. E ele diz assim, nunca diga, o meu braço conseguiu estes empreendimentos, o meu braço conquistou estas vitórias, mas o Senhor é quem te deu. Ou seja, a palavra do Senhor para o povo é que esse povo ia depender de Deus e da sua graça constantemente. Mas agora eles estão com o primeiro crime, a sua primeira maneira de operar na vida é deixar esse manancial de águas vivas, ou de água viva, pura. Pararam de depender da graça e da misericórdia de Deus. Então eles têm que caminhar, porque eles precisam de um Deus que eles veem. Então eles buscam entre os povos um Deus que eles possam ver. E eles começam então a praticar a idolatria. O segundo mal é cavar cisternas rotas, ou cisternas que vazam, que estão trincadas. O povo decidiu cavar os seus próprios reservatórios. O texto enfatiza que, na verdade, o texto está dizendo que são cisternas rachadas, que dão muito trabalho para construir, mas são incapazes de reter a água. Ou seja, quando vocês se envolvem com outros deuses, quando vocês se envolvem com outros programas, quando vocês abandonam a comunhão com a igreja ou a comunhão com Deus, vocês estão cavando essas cisternas que não retêm água. Toda tentativa humana de satisfação, de paz ou identidade fora de Deus é uma cisterna rota. Toda tentativa humana de satisfação, de crescimento fora de Deus é uma cisterna rota. Ela exige esforço exaustivo e no final nos deixa com sede. Quando a vida está ao caos, ela leva a falsa segurança nas alianças humanas. A partir do versículo 14 até o versículo 18, Judá buscou proteção política e militar nos impérios vizinhos, em vez de confiar no Senhor.
foram buscar lá no Egito. Lembra do Egito? Eles foram escravos do Egito. Eles foram buscar segurança no Egito, na Síria. Fizeram alianças políticas achando que eles estavam protegidos e deixaram de confiar no Senhor. Esqueceram da própria história do Senhor, a própria agir do Senhor, quando em dado momento eles estavam sendo oprimidos pelos amonitas, pelos assírios, e aí eles não conseguiam plantar, e eles plantavam no meio de cavernas ou em buracos, os inimigos vinham e tomavam tudo aquilo que eles produziam. Então Deus levantou um juiz chamado Gideão, que com 300 soldados derrotou milhares de pessoas, e foi o Senhor quem fez isso. E eles esqueceram essas histórias, as histórias do poder de Deus, da misericórdia de Deus, aquilo que eles ouviam, aquilo que eles sabiam da intervenção de Deus, que ninguém ia tocá-los, e eles foram fazendo alianças. É a geopolítica que vai crescendo, que vai fazendo alianças, sendo filhos e herdeiros livres. Eles resolvem, nessas alianças, eles perdem a liberdade, porque eles voluntariamente passam a pagar impostos para esses países. É um erro geopolítico e espiritual. O versículo 18 questiona o porquê ir ao Egito beber águas do Nilo, ou a Assíria beber águas do Eufrates. Eles preferiram as águas lamacentas dos rios dos impérios pagãos, à fonte que os guiava pelo caminho todos os dias, a fonte de água viva, que é o Senhor. Quando enfrentamos crises, a nossa reação costuma ser buscar o socorro em estratégias puramente humanas, dinheiros, contatos, manipulação, em vez de dobrar o joelho em oração e buscar a fonte da graça, do manancial de águas vivas. Quando a vida está ao caos, ela leva ao amargo preço da rebeldia. No versículo 19 existe o fechamento que mostra essa sessão da palavra de Deus para o povo de Judá, o povo de Jerusalém. É o autocastigo. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Deus não precisa criar um castigo arbitrário. As próprias escolhas erradas que o povo fez já vão afastar e vão gerar essa dor nesse povo. Ruína e sofrimento. O profeta Jeremias, ele é o profeta odiado, e agora ele vai falar dessa ruína. Lá na frente ele vai dizer até que é a Babilônia que vai fazer essa justiça. E eles odiavam a Babilônia, porque a Babilônia fazia atrocidade. E para defender-se da Babilônia, eles não confiaram em Deus. Eles confiaram na Síria e no Egito, que também foram futuramente derrotados, mas lá na frente foram derrotados pela Babilônia. Era uma realidade amarga. O profeta conclui que abandonar o Senhor e perder o seu temor é algo mau e amargo. O pecado promete trazer prazer instantâneo, mas entrega um fim destrutivo. Sabe o que diz Provérbios? Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim deles são caminhos de morte. Como essas pessoas estavam deixando o manancial de águas vivas. E o diagnóstico, o cansaço espiritual, a ansiedade, o vazio interior que muitas vezes sentimos são sinais de que estamos tentando beber as cisternas rotas, que não retêm água. É o chamado ao arrependimento. Deus não nos expõe para nos destruir, mas para abrir os nossos olhos. Ele nos convida a parar de cavar poços secos e voltar à fonte, ao manancial de águas vivas.
A solução nesse caso é Cristo Jesus. Jesus cumpre perfeitamente esta mensagem quando lá no poço, com aquela mulher samaritana, Jesus disse que se ela soubesse quem falava com ela, ela pediria água, ele daria água da vida. E ele vai dizer para aquela mulher que quem tomar daquela água jamais terá sede, porque ele é o manancial de água viva, ele é um ensino sobre o Espírito que receberia. Jesus tem vida e vida abundante em João 10:10. Tem renovação, água corrente. Lá em João capítulo 7, versículo 38, 39, eles estavam numa festa dos tabernáculos, e no último dia o sacerdote pegava um vaso de ouro e jogava no altar, e aquela água lavava o altar dos sacrifícios que eram feitos. E Jesus aproveita aquele momento, ele diz: aquele que tem sede, venha em mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não fora glorificado. Lá em Ezequiel, uma imagem bonita do profeta Ezequiel, no capítulo 47, fala de um rio. Na visão de Ezequiel, um rio que sai do trono de Deus. E diz o texto de Ezequiel: e será que toda criatura vivente que passar nesse rio, que entrar nesse rio, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que passe esse rio. Jesus é essa fonte de água viva que sai do trono de Deus e que sacia a nossa sede, o nosso anseio por Deus, o nosso desejo por Deus. Eu espero que Deus confirme sua bênção ao seu coração nesta noite, sua bênção ao seu coração, você que vai assistir na sua casa posteriormente. Que Deus confirme o manancial de águas vivas para cavar cisternas rotas, cisternas trincadas que não retêm água. Deus nos abençoe.